cada ator que entra em cena, ele é um pouco o proprietário do seu trabalho. Portanto, no teatro, é onde cabe o não. O cara pode dizer não. É o reduto da oposição, é o que sobrou para o teatro. É por isso que o teatro está vivo. E é por isso que o teatro ainda está orgânico, ainda se mexe, ainda muda de jeito, muda, sabe? Muda fisicamente a casa de espetáculo. Nós temos um exemplo muito claro, muito nítido, que é o balcão de Jean Genet, que foi montado graças ao talento empreendedor da Ruth Escobar, que era uma pessoa que fazia as coisas acontecerem. Mas, por Ruth Escobar, elogios jamais serão suficientes. A Ruth é uma personagem extremamente polêmica, mas certamente da maior importância para a cultura brasileira, particularmente nos anos 60, né? Quando ela trouxe aqui o Vítor Garcia para fazer o Cemitério dos Automóveis, todo mundo ficou fascinado pelo Vítor. O Vítor Garcia não reinventou o teatro, mas ele deu uma nova dimensão para o teatro. Ele tinha como parâmetro dissolver, acabar com duas coisas, o teatro realista, o teatro ilusionista, e ele tinha um objetivo, quase que fixação, em acabar com o aprisionamento da cena do palco italiano. O Vítor Garcia tinha uma frase: a vida não pode existir dentro dessa caixa preta. Então, de um lado, o Zé Celso, né, que tinha essa visão de confrontação dos seres, né, que chamava de, em vez de teatro, tanto é que na calçada está teatro e o R entre parênteses, né, teatro, quer dizer, eu te aciono, vamos dizer, você me aciona, enfim, né, teatro do Zé Celso é simbolista, vamos dizer, de alguma forma, e ao mesmo tempo iconoclasta, porque também destrói, né, os símbolos. Então, cria e destrói símbolos, né? É interessante isso. Nós somos aqui uma fábrica de óperas de carnaval, eletrocandomblásticas e do que nós chamamos de tragicomédia-orgia. O Vítor Garcia é um argentino que se pode chamar de absolutamente genial, um homem que viveu pouco. Ele nasceu em 1934 e morreu em 1982, ao completar 47 anos. Dirigiu em 7 países do mundo e, para nossa sorte, grande parte da sua obra, ou talvez a parte melhor da sua obra, foi realizada no Brasil e em São Paulo. A Ruth Escobar, a empresária Ruth Escobar, convida esse argentino que vivia em Paris para encenar em São Paulo, primeiro, o Cemitério de Automóveis, uma série de textos do Fernando Arrabal. Ele ficou aqui em 68 e pouco depois do ato número 5 ele estava estreando. Voltou para a Europa e voltaria ao Brasil no ano seguinte para encenar o que é sua obra-prima, O Balcão, de Jean Genet, que levou 9 meses a encenação toda. Bom, o Balcão é um espetáculo que está profundamente ligado à minha vida. Certamente foi um dos trabalhos mais fascinantes que eu fiz e misturou tudo. Que a minha casa é aqui na Rua dos Ingleses e virou um pouco antessala do Ruth Escobar. Eu fui ao Hospital do Roda Viva, os Novos Baianos moraram aqui, o Living Theater morou aqui. E, de uma certa maneira, havia uma espécie de tramitação, assim, livre entre a minha casa, o Ruth Escobar, a casa do Pereio era aqui do lado, ou seja, era um núcleo transgressor que tinha aqui, porque era uma época de transgressões, né? E no ano anterior ele havia feito Cemitério de Automóveis, onde ele pôde reproduzir na íntegra o que ele havia criado originalmente na França,
na cidade de Dijon, onde ele usou um pavilhão de uma feira agrícola. Quando ele trouxe o espetáculo para Paris, ele já teve que se adaptar às regras do teatro da Caixa italiana, que ele ficou furioso. Mesmo assim, era tão bom que foi lá em Paris que a Ruth Escobar assistiu o espetáculo e ficou encantada. Falou, vou trazer o Vitor para o Brasil. E ele disse, eu vou se você me conseguir um pavilhão. Eu não quero um teatro. A Ruth Escobar descolou uma antiga oficina mecânica que havia na 13 de maio. Era uma oficina mecânica típica, 10 de frente por 30 de fundos. Ele esvaziou aquilo, encheu de carcaças de automóveis, correntes descendo das tesouras de madeira do teto e passarelas em volta, onde um elenco jovem, assim, com muita vitalidade, sobretudo o Estênio Garcia, assim, que sempre foi um ator atlético, que pratica alpinismo, essas coisas, e o Carlos Augusto Strasser. Essas duas figuras masculinas dominavam aquele espaço com figuras, era uma mistura, são personagens, que são esses personagens? São mendigos, são pessoas meio bíblicas, são pessoas meio referenciais, meio esquemáticas, meio de parábolas, que conta a história ligada à religiosidade, à Igreja Católica, à missa, ao misticismo, à traição, à culpa, ao pecado e, claro, o sexo. Um elenco jovem, muita gente moça entrou e saiu nesse negócio. E eu estou citando só 2 nomes, mas não é justo, porque o elenco era muito grande. O espetáculo arrebentou em São Paulo. Então, quando ela trouxe aqui o Vitor Garcia para fazer o Cemitério dos Automóveis, todo mundo ficou fascinado pelo Vitor. Então, nós todos ficamos amigos. Inclusive, o fato da minha casa ser antessala, também o Vitor também vinha muito aqui e falava dessa viagem, desse sonho de fazer o balcão do Genet. E eu comecei a ver, então, todos esses sonhos de montagem do balcão. Eu estava fazendo Lavagem na Carne. Depois fiz o Romeu e Julieta, do Jô, que era dentro do teatro. E fui vendo os ensaios. E comecei a ver todo o processo de transformação do espaço cênico. Vladimir era o marido da Ruth. E começou-se a pensar, então, no cenário do balcão. E começou-se a ir, vamos dizer, desmontando o teatro, né? E era uma coisa impressionante, porque eu já conhecia muito bem o teatro. E aí eu vendo aquela, vamos dizer, desmontagem do teatro para que aquela catedral, aquela cúpula de uma catedral gótica, como dizia o Vitor, invertida, né? Que era um cone inclinado. Quer dizer, o público não tinha em nenhum momento uma sensação de conforto, porque o público estaria assim, né? E aí aqueles empregados todos com aquelas máscaras e pegando pedaços de ferro e fundindo quase goticamente mesmo, medievalmente. Era uma oficina medieval ali que estava montada no Ruth Escobar. E nesse ínterim, o Sérgio Brito, que fazia o juiz, ele já tinha ficado 6 meses ali e falou assim: gente, eu recebi uma proposta irrecusável, eu tenho que voltar para o Rio, eu não vou poder fazer a peça. Lamento muito. E aí eu era apaixonado por esse personagem, né, pelo juiz. Falei, Ruth, eu quero fazer um teste. Ah, não, fala com o Vitor. O Vitor é que resolve. O Vitor, não, já estás louco, querido. Não puedo hacerlo porque es muy joven. Eu quero um que tenha idade, experiência e tal. Vitor, por favor, deixa eu fazer um teste. E aí ele falou assim, tá bom, então você vai decorar esse texto, vai pegar o Jonas Mello e a Neide Duque, você coloca a técnica para vocês e você vai fazer de cor, entendeu? E você vai determinar o espaço que você vai usar e como você vai usar. Apresentamos para ele, tinha um elenco assistindo, e foi tão bom, e eu dominei tanto aquele espaço, e ele adorou, ele já desceu, já começou a dirigir, eu fiquei com o papel. A Ruth sempre foi uma mulher que ela tinha esse marido, que era o Vladimir Cardoso. Eu acho que depois do balcão ele não poderia fazer nada mais grandioso, porque ele fez o cenário, ele era cenógrafo. A obra onde ele soltou os cachorros, ele se internou dentro do teatro
com, como é que chama aquilo, serralheiros, gente que mexe com metal, com solda, e criou um cenário de 30 metros de altura. 30 metros, cara, é um prédio de 10 andares. Chegou nas vésperas da estreia, o Luiz Linhares, o Carlos Augusto Estrada fazia o Revolucionário, e era assistente. E o Vitor mudou um pouco o final, porque o final era o chefe de polícia, que era vitorioso, né? E então ele colocou a ascensão do revolucionário numa cruz, como se fosse aquele quadro do Dalí, né? Daquele Cristo do Dalí, né? E aí, no ensaio geral, com aquele coro todo da missa da coroação de Mozart e tal, aí o Luiz Linhares falou assim, esse não é o final da peça. O Vitor falou, como não é o final da peça? O final da peça é com o delegado, com o chefe de polícia. Ele falou assim, mas pra mim não é. Ah, não é? Então até logo. Foi embora. Aí o Pereio assumiu o chefe de polícia, do dia pra noite. E eu, maluco, olha só, fui o primeiro chefe de polícia. Eu subi em cima de uma grua e o palco, tinha um palco que subia, e eu subia bêbado em cima de uma grua, e aí o palco subia até mim, no palco de acrílico, e eu pulava para não ter que pegar um portãozinho, eu achava feio, e eu queria sair já de frente pro público. O Ney La Torraca também me apelidou de Avagar nessa época, muita estrela e sempre bêbada. O Ney era figurante, ficava peladinho lá subindo pelo cenário todo. Vitor não era um intuitivo, ele não era um primitivo, era um sujeito de um conhecimento bem requintado. E ele criou uma premissa: eu crio o espetáculo a partir do espaço. Ele dizia que o teatro tem que ser como um gesto repentino. Eu quero transformar em teatro esse pequeno gesto inesperado e muito tenso. Então ele pegava um texto, como ele pegou O Balcão, que é uma peça longa, uma peça de um estilo muito rebuscado, barroco mesmo, que é a história de uns clientes de um grande bordel, cada um vai exercer a sua fantasia de bispo, de juiz, de chefe de polícia, de general, lá com as prostitutas. Enquanto isso, num local que não se sabe bem onde é, supostamente a França, mas vale para qualquer lugar, há uma revolução nas ruas, há uma queda de barreiras, há uma queda de instituições. E aquela burguesia doente, amalucada, está ali realizando suas fantasias eróticas e tal. O Vitor fez disso um cerimonial, porque ele fez de personagem dessa história o cenário. Ele fez um cenário que poucas vezes no mundo, na segunda metade do século XX, quer dizer, de 1950 até os anos 2000, poucos lugares do mundo se fez um cenário tão arrebatador, tão extraordinário, tão arriscado como foi O Balcão. Ele colocou um cone de ferro, 69 toneladas, com treliças, porque a gente andava com as passarelas. O público se colocava naquele funil para assistir a cena que se passava num módulo de plástico transparente, de acrílico grosso, que subia e descia. Então você via a cena por baixo, na sua altura, abaixo de você, passava o bispo, o general, as prostitutas numas gaiolas de ferro. Isso com um vazio de 27 metros, e embaixo havia um poderoso holofote helicoidal, como se fosse um farol de Boeing, iluminando tudo para cima. E as pessoas circulavam por essas passarelas todas, essas treliças, e nesse praticável. Então, o ator do Vitor, ele não, vamos dizer, ele não trabalhava personagem do ponto de vista stanislavskiano nem nada. Ele, na verdade, ele trabalhava muito mais o conceito do que propriamente vamos dizer, a psicologia dos personagens, entendeu? Então, ele tinha lá, vamos dizer, as dificuldades que o espaço cênico dele, vamos dizer, se colocava para quem estava trabalhando. Então, já no próprio relacionamento com esse espaço, você tinha que encontrar a sua maneira
de se relacionar, porque era tudo desnudado, você se vestia, tinha toda uma ritualística, o balcão era um espetáculo altamente ritualizado, entendeu? E você tinha que se encontrar e encontrar a sua linguagem dentro desse processo. Ele queria transgredir com o conceito do teatro. Ele fazia alguma alegação de caráter altamente subjetivo, até porque ele estudou medicina e estava muito interessado em psicanálise. A coisa do delírio, da loucura, do que está no subtexto, as correntes do subconsciente, isso ele era muito ligado. E o Vitor deixava transparecer na transgressão cênica dele a briga que ele tinha com todas as instituições organizadas, formais. E esse espaço foi um acontecimento mundial, universal. Por quê? Era uma espécie de ovo. No interior, quer dizer, um ovo de galinha, né? Um objeto repleto, um ovo que não possui um dentro e um fora, tal como as pedras sem miolo e só miolo dentro e fora integralmente no contorno, né? E essa ideia de ovo de galinha, né? É uma ideia fantástica, né? Que o João Cabral ilustra muito bem, assim, a presença que um ovo inspira é de espécie bastante rara, é a que se sente ante o revólver, não se sente ante uma bala, é a que se sente ante essas coisas que, conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. Então, tinha esse ovo, tinha também uma espiral que descia no meio, isso aí já é o interior do ovo, né? Que descia do meio, uma espiral de uma rede de metal, e que os atores faziam cenas nessa espiral. Tinha esse palco que eu já falei de acrílico, que eu fazia minha cena com a Ruth, que era com a mesa ginecológica. Tinha essas duas gruas, que ficavam as mulheres fazendo uma cena, tudo tocando a missa da coroação do Mozart. Músicas africanas, músicas árabes, grandes explosões assim de bombas, porque havia uma revolução na rua. E em dado momento apagavam todas as luzes e todos os eletricistas acendiam as soldas, ficava aquele de solda elétrica. Vão sentindo como é que é e tal. Aí todos nós ali apavorados também, né? Que elas tinham que tirar a roupa em um determinado momento e ficavam com o peito nu. E aí as duas gaiolas se aproximavam, elas se beijavam no ar, quase que como pássaros, assim, né? Depois de um certo tempo, a gente dominou aquilo de uma tal maneira que a gente fazia aquilo como se fosse no palco tradicional. Ele estava implicitamente lutando contra a família, contra as organizações sociais burguesas, contra as grandes instituições partidárias, por isso ele jamais faria política, contra o Estado, mas ele fazia isso como artista. E ele deu realmente uma nova dimensão do espaço. Poucos fizeram tanto como ele. E há reconhecimento de pessoas de fora. O Joseph Papp, que é o grande animador de teatro norte-americano de vanguarda, que dirigiu o Public Theater, ele disse à produtora Ruth Escobar: o que vocês fizeram no Brasil é histórico e nós, americanos, não poderíamos fazer, porque aqui ficaria tão caro, as condições de produção são tão caras, as leis sindicais, as questões de seguro, seria inviável. Vocês fizeram. Bom, a nossa pobreza serviu para isso, porque foi feita um pouco na marra. A Ruth Escobar correu riscos enormes, ela é uma espécie de falência, ela parou o teatro dela 9 meses, ela mesma já fez as contas depois. Se ela fizesse um musical comunzinho, ela ganharia uma nota. Ela se endividou, complicou com muita gente, brigou muito com o Vitor, mas fizeram uma coisa histórica,
que o Joseph Pape reconhece. O balcão está inserido num momento de grande criatividade, porque essas transgressões todas elas foram feitas não só no teatro. O teatro, como sempre, é o espelho da sociedade, ele refletiu claramente isso. O Living Theatre é uma prova disso, não é à toa que o Living Theatre veio para o Brasil. Realmente, as experiências que eram feitas no Brasil eram experiências absolutamente de ponta. O teatro brasileiro, naquele momento, era a vanguarda internacional. E se juntava com o que havia de mais, vamos dizer, transgressor também, como era o caso do Living. Foi uma época onde todos esses processos da sociedade libertários foram realmente plantados e o mundo mudou a partir dali, né? O balcão virou realmente um acontecimento internacional. Julian Beck falou, balcão é a joia, é o diamante da coroa do teatro do século XX. É verdade, né? Eu dou a palavra ao diretor brasileiro, talvez de maior prestígio, maior respeito, maior qualidade que nós temos, que é o Antunes Filho, que é o avesso, de uma certa forma, do Vítor Garcia. O Antunes trabalha assim profundamente o texto, ele é um homem que prega a racionalidade, ele é favorável à cultura racional, ele não é um homem que vai assim ao acaso. Portanto, ele é diferente do Vítor. Mas ele captou o Vítor. São os opostos que se complementam. Então, o que disse Antunes Filho do Vítor Garcia? Os espetáculos de Vítor Garcia eram sufocantes de tão extraordinários. Foram criações que abriram a cabeça de todos nós. Ele quebrava as coisas e propunha outras, sacudindo a poeira do teatro. Vítor preenchia todos os espaços. Esse foi o Vítor Garcia. Depois disso, quer dizer, eu tenho a impressão que depois desse grito de independência ou morte que deu o teatro, qualquer lugar está servindo para fazer teatro. Na verdade, o primeiro que rompe realmente o espaço cênico aqui no Brasil chama-se Flávio Império. Flávio Império, ele é realmente o renovador, na minha opinião, do espaço cênico brasileiro. Entendeu? Porque ele já revoluciona isso. O Vítor já leva isso às últimas consequências, entendeu? Mas o Flávio acaba com a quarta parede, com a casinha, com o teatro de gabinete, né? O espaço cênico do Flávio é absolutamente já revolucionário, né? Essa aposta extrema na criação que o Vladimir manifestou nesse momento é o grito de independência ou morte do espaço teatral. Sabe, acabou a ditadura do espaço. O Zé Celso participou dessa mudança porque ele tinha feito a Roda Viva produzida pela Ruth Escobar antes. O Zé Celso fez a Roda Viva ali e teve um cenário extraordinário do imortal Flávio Império, que foi para a Roda Viva, que já começou essa mistura de público com o elenco. Mas era um elenco que fazia isso, foi a primeira vez que fez isso. Era meio tímido, pegava. Então a timidez se convertia numa certa agressividade. Pegar o público e falar, compre, que era uma crítica ao consumismo na Roda Viva. E eu tenho certeza que o Zé Celso foi tocado por essa ideia de liberdade. O teatro começa a retomar o seu espaço, né? O Zé Celso continua com a sua experiência extremamente criativa, né? Mas os jovens estão começando, de uma certa maneira, a se apropriar e a conhecer um pouco o que aconteceu antes, entendeu? E já avançar, né? E já partir, vamos dizer, para a sua própria linguagem, para a sua própria... Mas eu acho que é um momento... E também são os momentos sociais de mudança, né? Nós estamos num momento de mudança, né? De repente, um presidente negro que está dialogando com um presidente sul-americano e certamente dialogará com outros para a reconstrução da nova ordem econômica, para reconstruir realmente o mundo, na verdade, a partir de uma nova dimensão. Entendeu? E o teatro, ele tem esse papel, né? O balcão, ele é uma pedra de toque nesse sentido, porque ele foi um dos espetáculos que, vamos dizer, que alicerçou, vamos dizer, toda essa busca e esse questionamento que a gente estava fazendo.
Eu estou exatamente no camarim superior do terreiro eletrônico do Teatro Oficina Usina Zona. Diante desse quadro maravilhoso de Cacilda, pintado pelo Aguilar, está aí a Bete Coelho, está aí o Flávio de Carvalho e está aí a Cacilda de Chifres, renascida, ressuscitada, no ponto mais forte da peça, né? E eu estou aqui nessa cidade que chamam de São Paulo, mas eu chamo de São Pan, porque São Paulo é um santo muito reacionário. São Paulo é o santo da castidade, quer dizer, não tem nada a ver. Essa cidade é de tudo, e Pan é o sátiro, é o Lúcifer, é do cortejo de Dionísio, assim, as figuras mais importantes. Embebedando os mortais e liquidando os seus ais, trazendo o sonho e o apagamento dos endividamentos de cada dia. Um Deus que aos deuses se dá. O terreno da oficina é um terreno que tem 9 por 50. No início do século XX haviam esta casa e mais 3 casas, num estilo fiorentino, uma casa que tem uma entrada lateral com cobertinho aberto e você entra, tem um plano, depois no fundo tem um embasamento, né, feito de arcos romanos, que você vê, nós preservamos isso onde tinha, lá no fundo tem os arcos romanos que servem de embasamento e sustentação da estrutura de tijolo, não tinha concreto, né? Só que esta já era um teatro em 1958, quando o grupo do Teatro dos Excelsos, Teatro Oficina, veio para cá, alugou de um outro teatro espírita, de um grupo espírita. E era um teatrinho, um palco italiano, mas já tinha um teatro. O grupo quis montar exatamente essa peça nesse lugar, onde tinha um teatro espírita, que tinha a caveira de burro, diziam. Nada que fazia lá dava certo. Veio o Guarnieri, fez temporada, uma porrada de gente dizendo, não, pega isso. Mas não sei o que aconteceu nos 3 dias que nós fizemos essa peça, alugando do Teatro Novos Comediantes, que era um teatrinho pequenininho, com uma cortininha preta, com rotunda, com bambolino, umas coisas que eu passei a detestar, não é? Mas a peça foi montada lá com a direção da Mira, aqui com a direção da Mira Haddad, e durante esses 3 dias houve uma paixão. Acho que nós nos apaixonamos pela caveira de burro do teatro e a caveira de burro do teatro nos escolheu. E logo em seguida houve uma transformação do espaço. Aí o Zé Celso convidou, o grupo, a oficina, convidou o arquiteto Joaquim Guedes e fez um projeto de um teatro que tinha 2 plateias, certo? Então, era um teatro que já era revolucionário no final da década de 50, acompanhava a arena, mas era um teatro que acompanhava, vamos dizer, essa coisa do embate de plateias, do ator também ficar exposto, né? e intimista, né? Então, isso já era uma transformação importante, que foi até 65 ou 66, quando teve um incêndio. Nós montamos Pequenos Burgueses do Gorky para nos suicidar como classe. E nos suicidar e renascermos revolucionários. E Pequenos Burgueses teve mais de 1000 representações. Aí o teatro começou aquele momento político difícil do golpe de 64, não bastava para os militares, e os grupos paramilitares tacaram fogo na Bandeirantes, tacaram fogo aqui na oficina, a oficina incendiou. Aí teve essa campanha para arrecadar fundos para a construção do teatro e tal, e onde Sérgio Ferro, Rodrigo Lefebvre e Flávio Império fizeram um projeto que era como se fosse, aí já era 66, então já tinha uma outra conotação de resistência, de uma coisa popular. E aí nós fizemos o Rei da Bela. O Rei da Bela foi feito a meu pedido ao Flávio Império, foi feito porque eu vinha do Brecht, eu tinha visto Berlin Ensemble, era um pouco colonizado ainda pelo Berlin Ensemble, né? Então eu quis um palco giratório, eu quis uma coisa para passar a jaula,
e coisas que eu tinha visto lá, evidentemente os refletores à mostra, mas uma arquibancada, o palco italiano. Né? E o Flávio Império, quando viu esse teatro queimado, sem o teto, ele disse: ai, graças a Deus caiu a casa dos pequenos burgueses. Ele teria adorado o teatro aberto, mas eu pedi a ele. Aí Rodrigo Lefebvre e ele fizeram como eu pedi o teatro. Mas no que estreou a peça, o teatro foi completamente superado, porque pela primeira vez descia para a plateia a Liana Duval fazendo João de Givans, que era fazia uma sapata com um bigodinho, uma vestida de menina, assim, vestida de Shirley Temple, com charuto e eu sou uma lei de porra. E descia para a plateia e ia paquerar as mulheres. Consequentemente, de Rei da Vela brotou o coro de Roda Viva, que veio emergir da antiguidade, né? E tomou conta do espaço inteiro. Montamos a selva das cidades, porque a coisa foi fechando, a gente já não podia escolher uma peça assim, muito sintonizada com o tempo, e a gente foi de uma sabedoria. A nossa ignorância nos levou a uma sabedoria extraordinária, porque foi a primeira peça que nós fizemos para nós mesmos, para o nosso corpo, onde a gente descobriu completamente o corpo e onde a gente descobriu mais que o corpo do lugar onde nós estávamos, do Teatro Oficina. Quando a Lina Bade veio, instalou um rink de boxe no meio da arquibancada, botou uma arquibancada popular no palco, deixou outra arquibancada de pedra. Caetano Veloso assistiu isso e compôs no Sampa a homenagem. Suas oficinas e florestas, seus deuses da chuva. E a música, aliás, era do Gilberto Gil. A cultura, a civilização, elas que se danem ou não. Mas isso que deu, inclusive, o nome de Oficina de Florestas a tudo que se quer agora fazer de verde aqui. A gente quer reflorestar todo o nosso entorno e todo o Bexiga, porque essa cidade precisa. Nós corremos o teatro todo, batemos na parede do fundo do teatro, pá, riscamos uma mandala, pá, pá, pá. E quando a gente botou a mão assim, a gente atravessou a parede e viu, porque a gente estava muito oprimido, a gente tinha feito o Graças Senhor assim, no paredão. Porque a gente tinha que confrontar, a gente não podia fugir. Chegava a polícia para vir aqui prender, a gente tinha que enfrentar, porque não tinha saída de fuga, é uma coisa que o Brecht acha um absurdo. O Brecht fala que qualquer pessoa honesta precisa ter entrada e saída na sua casa, porque vai ser perseguida, claro. E até hoje nós não temos essa saída dos fundos. Mas nessa época a gente tomou muita consciência disso, né? Aí foi procurar a Lina e a Lina disse: não, eu sou arquiteta, eu não sou bruxa. Eu quebro paredes. Aí a gente começou: é verdade. Aí fomos exilados, fugimos, fomos exilados, fui torturado, fomos para Portugal, fomos para Moçambique, filmamos, trabalhamos. Londres, Paris, viu a abertura, nós voltamos e a primeira coisa que fiz foi abrir uma janela aqui embaixo. E no dia 6 de janeiro, dia de Reis de 1978, quando começou a abertura no Brasil, e a gente viu que tinha um teatro grego normal, natural ali. Aí eu me apaixonei por essa ideia, né? E a Lina se apaixonou também e fez um risco, ela e o Marcelo Suzuki, no dia 24 de agosto. E nós fizemos uma festa com o show da Maria Alice Verguia, que foi o último show que teve antes da demolição desse teatro, do Teatro do Flávio Império, chamado O Lírio do Inferno. E nós projetamos o primeiro desenho da Lina. Na década já de 80, eu vim a trabalhar com o Zé Celso na área de vídeo. Então eu organizei um sistema de captação de vídeo, de filmagem, gravação das peças, dos ensaios, da vida cotidiana, que era uma forma também de retratar o que acontecia dentro do Teatro Oficina. Já era uma previsão de transformação do espaço isso também. Então
Então, o Zé Celso, quando ele veio do exílio, ele já não queria mais a divisão palco, plateia. Ele achava que isso já não servia mais, né, para ele. Então, esse sistema de captação e de informação e de divulgação do cotidiano, dessas pequenas revoluções que aconteciam aqui dentro, eu fazia isso com uma equipe de vídeo. Então... E o pessoal do vídeo, a gente chamou de núcleo Homem e o Cavalo, que era o pessoal montado nas câmeras, que era essa arma forte. Tanto que a gente tem tudo gravado dessa época. Peita Del Django, o Walter Silveira, o Nilton Nunes, o Edson Elito, que era a câmera, fotografou toda a demolição desse teatro. Aí, passado um ano, o Zé Celso me liga, me convidando para, junto com a Lina, fazer o projeto da transformação do Espaço Teatro Oficina, né? Então, isso para mim foi a oportunidade de... Eu nunca tinha trabalhado com a Lina, eu nem conhecia a Lina, na verdade, eu não fazia parte da equipe da Lina Bardi, né? Nós nos demos muito bem e assim nasceu esse processo de fazer o projeto em cima de projetos anteriores que ela mesma já vinha fazendo com outros arquitetos. Ela, na época, já tinha pensado um espaço que fosse uma rua, que fosse continuidade, vamos dizer, do espaço urbano, que fosse uma rua que atravessasse o terreno do Teatro Oficina, né, um espaço sagrado, e que se transportasse para uma outra área grande que já existia na época, que agora foi ampliada, que é esse entorno dessa quadra onde está o Teatro Oficina, para que pudesse ser feito um grande teatro. Em 1984, quando eu conheci a Lina, que nós começamos, foi retomado o projeto da reforma e transformação do teatro, esse conceito de passagem, de passarela, de passagem de uma coisa para outra, foi o ponto principal. Mas, quando nós começamos a fazer o projeto, era uma pequena intervenção por causa das dificuldades financeiras. Então, não se tinha verbas para construir. Então, tinha que ser feito alguma coisa como se fosse utilizando as ruínas do que existia. Então, era um espaço que simplesmente se tiravam algumas paredes, criavam-se alguns planos, eliminava-se vamos dizer, essa dicotomia plateia e palco espacialmente, né? O conceito de rua que com certeza a Lina também vamos dizer, traduziu, vamos dizer, daquilo que o Zé Celso também conversava, que o Zé Celso achava que o teatro também é uma espécie de rito de passagem, certo? Que as pessoas que vão ao teatro participam de um rito qualquer de passagem de uma coisa para outra, desde que com a ideia do teatro como transformação. Mas aí tem todos os ingredientes específicos, que é a existência do terreno lá no fundo, a existência de uma obra viária, que é o Minhocão, que é o elevado Costa Silva, que passa aqui em frente, que deixou resíduos, terrenos residuais em volta, deixou uma certa degeneração também urbana, né? Então, implicava também em usar esses espaços degradados e residuais, vamos dizer, da obra urbanística, que é o Minhocão, que existe, e podemos concordar ou não, mas ele existe. O arquiteto Paulo Mendes da Rocha também fez um estudo utilizando, aí sim projetando, já com levantamento desses pequenos terrenos, uma série de edificações que seriam incorporadas, vamos dizer, ao Teatro Oficina e que abrigariam um museu do teatro, um museu da pinga, um barzinho, um espaço para arquivo, administração, que você vê que o teatro não tem. Aqui dentro, por exemplo, tudo é um espaço cênico. Essa árvore, ela começa aqui e ela invade o terreno em Baú da Felicidade, o terreno tombado do nosso entorno. E é por isso que eu acredito muito que essa árvore, que é a árvore totem desse terreiro, que a gente vai conseguir a expansão sonhada pela Lina, né?
Porque foi na Serra das Cidades, inclusive, que ia destruindo tudo, aí arrancava as tábuas do palco, do chão, e chegava na terra. Ela dizia assim, esse é o sertão da Rua Jaceguai. Essa terra aqui. Aí veio uma obsessão da gente destruir tudo que era cimento. O espaço sendo completamente transparente, e uma curiosidade é que até os banheiros, o Zé Celso queria que não tivesse parede. Aí eu cheguei para o Zé Celso e falei, Zé, o banheiro tem que ter parede, senão vai ficar uma coisa, não vai ser é interessante, mas não vai. Aí com muito custo ele se convenceu que pelo menos nos banheiros poderia haver a parede, né? E a cenografia, que no caso aqui do teatro, ela é composta por objetos e elementos cênicos e não por cenários, né? A concepção da cenografia, ela se traduz por objetos, elementos que interferem na atuação e no espaço. Então eles estão sempre presentes, porque não tem aonde esconder. E era tudo fechado. E foi com isso, com o vídeo, que nós conseguimos ir levantando para conseguir construir esse espaço que demorou. Olha, o primeiro demorou 8 meses, o segundo demorou 1 ano e meio, esse demorou 13 anos. E era acreditável que eu tivesse ficado louco, que eu tivesse destruído esse teatro. Nossa, lendas e lendas e lendas e lendas, né? A Lina já havia feito vários teatros, inclusive o Sesc Pompeia, em que ela dizia que a plateia, o espectador, vai ao teatro não para ficar confortável, mas para ficar incomodado, né? Para ficar alerta. E depois a gente se reunia na frente da lareira, na sala, na própria mesa da cozinha, da sala de jantar, né? E discutíamos coisas e eu trazia para o escritório, aí ele desenvolvia, mostrava para ela, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então sempre foi dessa forma. A gente fazia uma reunião, depois ela me mandava um desenho. Era assim, uma aquarela colorida, um desenho, uma pintura, né? Do que ela achava que deveria ser. E estava tudo lá, assim, com desenhos aquarelados, à mão livre, explicações técnicas, assim. Aí um dia viemos aqui, o Zé Celso, um domingo. O Zé Celso, eu e a Catherine Hirsch. Acho que ela é uma pessoa também que é fundamental, né? E vimos que aquela reforma que estava sendo feita estava amarrada a coisas que nós estávamos mantendo, a pequenas construções que estávamos mantendo. Nós vimos que o ideal seria limpar tudo. E começamos a pensar em fazer um volume único, que é o que está aqui hoje, e aí que nasceu a ideia de fazer, posteriormente, o público em galerias, né? E os equipamentos à vista e as vestimentas à vista e a preparação do ator à vista. Então, foi num dia que nós resolvemos e comunicamos a Lina que ela não gostou nada dessa ideia, né? Ela ficou bravíssima. Falei, Lina, vai ficar uma coisa mais ampla, mais livre. Mas a proposta de ligar a frente ao fundo, uma rampa, uma passarela, vocês estão malucos, não tem onde colocar o público, não tem o quê e tal. Passou. 2 dias depois, ela me manda um desenho. Um desenho que é uma folha de papel manteiga, onde rabiscada assim com riscos em azul, em coisa. Aqui tem a solução. Que era, na verdade, era um desenho expressionista, né? Na verdade, com caneta hidrocor azul, onde ela imaginava o que poderia ser a montagem desses elementos de aço tubulares que são montáveis, né? Isso que está aqui é desmontável, não é? Você não pode desmontar toda semana, mas se quiser desmontar, fica sem nada, fica completamente livre. Inicialmente ela não aceitava e depois ela dava a solução, ela via que o negócio poderia ser mais revolucionário ainda, né? E aí ela aceitou e aí fomos em frente, tudo. Salve o capacete de São Jorge, seu cavalo é bonito. Salve o capacete de São Jorge, seu cavalo é bonito. Aí o teatro foi tombado, era o Aziz Absaber, era o
João Carlos Martins, esse pianista bacante, esse gênio que é o Aziz, e o próprio Flávio Império, que tinha feito o teatro dando laudo técnico para se tombar esse teatro e, além de tombar, construir o Dalina, que era mais de acordo com a nossa proposta, que descobria a rua, a estrada, a pausa para a meditação, que é esse espaço de cidade grande, e a possibilidade de atravessar, né, e de dar numa apoteose. O Condefat, um dos conselheiros do Condefat era o Flávio Império. Ele fez um parecer dizendo favorável ao tombamento, dizendo que o tombamento não era pelo caráter do imóvel, né? O caráter arquitetônico, vamos dizer, do imóvel, mas como o teatro oficina, como um bem da cidade. O tombamento já incluía a abertura com uma transformação do espaço. Então, isso foi em 80, depois foi desapropriado. O teatro hoje pertence ao patrimônio público imobiliário, quer dizer, é um bem público, né, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura. E até hoje, esse lugar, pelos patrimonialistas, pelo pessoal do Condefat, eles dizem que esse teatro é ilegal. Não conseguimos até agora, porque o Gil nos apoiou demais. O Gil chegou a oferecer ao Serra espaços desativados das ferrovias da União, para que em troca ele desapropriasse o nosso entorno, para nós podermos fazer o Anhangabaú da felicidade. Os conceitos fundamentais era que não deveria haver distinção entre palco e plateia, né? Todo o espaço é cênico. O conceito de passagem, de rua, de ligação do espaço urbano com uma área degradada que ainda existe até hoje. Então, nós pensávamos também que isso fosse transformado num grande espaço de uso público e onde fosse favorecido o uso para também artes cênicas, onde pudesse haver um teatro, um grande teatro ao ar livre, poderia ser até, ou não, né? E que pudesse ser usado pela comunidade, pela cidade. E o Anhangabaú da Felicidade tem um teatro-estádio, depois tem uma universidade antropófaga. A universidade antropófaga é uma coisa muito importante, porque exatamente falando em transgressão, é uma universidade só para estudar tabu, só para estudar fronteira. Aquela zona, aquele ponto que você não toca. E se você não toca nesse ponto agora, que o mundo está em change, que está ruindo, está tendo uma perestroika do capitalismo, né? É uma universidade para estudar isso, inclusive que já existe no embrião do Bexigão, que é um trabalho que a gente faz com as crianças daqui do bairro. Porque nós começamos a ensinar nossas coisas para as crianças, mas à nossa maneira. Nós somos libertários, nós somos amorais. Nossos valores são outros. Porque também nós prevíamos que pudesse ter, como de fato hoje, de certa forma tem, mas não no sentido que nós queríamos, né? Um aparato, vamos dizer, tecnológico, vamos dizer, que pudesse funcionar junto com o teatro, que complementasse a atuação cênica em termos de teatro. Então, era o vídeo, sonorização, vídeo, não só a captação de vídeo, mas vamos dizer, a emissão de sinal, certo? Então, isso tudo era pensado. Então, era o terreiro eletrônico. Esse termo é interessante. E que o Zé falava que eram por os bárbaros tecnizados. E se construírem, ou seja, 720 apartamentos, ou shopping, simplesmente esse bairro termina de existir, porque passa a ser qualquer lugar, numa opção de prédio, porque é o seguinte, depois do Minhocão, que foi quando esse lugar cosmopolita começou a ser, virou, é como se fosse o Muro de Berlim, né? A construção do Minhocão.
toda a especulação imobiliária começou a comprar terrenos aqui, começou a destruir tudo. Destruiu muita coisa tombada. Como diz ali na base, a arqueologia urbana é constituída daquelas coisas que precisam resistir, precisa ser testemunha da história concreta, senão vira um lugar nenhum. Tanto você faz, você está aqui, como você está em qualquer lugar, você está no ar-condicionado, você está no carro, você está na patata, igual, né? Uma estrada cheia de prédios.